Hello! Hoje, nossa English Class, nossa aula de inglês vai ser sobre os verbos no passado, o Simple Past, que pode ser regular e irregular. Let's go? Os verbos no passado a gente usa muito. Eu fui para casa. Eu estudei muito. Eu trabalhei ontem. Ou seja, é muito importante sabermos os verbos no passado, que tem a parte regular e a parte irregular. Vamos aprender o passado simples. Diferente do português, que para cada sujeito existe uma conjugação diferente. Por exemplo, eu trabalhei, nós trabalhamos, ele trabalhou. Veja, cada sujeito eu usei um verbo diferente. No inglês é igual. Por exemplo, eu trabalhei, I worked. Ele trabalhou, he worked. Nós trabalhamos, we worked. Veja que é mais simples, eu usei worked, ou seja, eu acrescentei o ed no verbo work para ficar no passado. E para aprender todos os verbos no passado, gente, só estudando, né? São muitos verbos, tem os regulares e irregulares, que a gente vai ver a diferença agora, e vamos aos pouquinhos. Mas como eu acabei de responder essa pergunta, estudando, só estudando mesmo, que a gente aprende com paciência, com calma, a gente vai aprender bastante. Vamos lá? Primeiro, os verbos regulares, que esses são bem mais simples. Basta você acrescentar o ed para ficar no passado. Eu gosto, I like, I liked. Eu gostei. Nesse caso, eu não acrescentei o ed, porque like já termina com e. Não ia ficar com dois es aí. Então, I liked, eu gostei. I worked, eu trabalho. Eu trabalhei. Veja aqui, ó. I worked. We worked. Veja também aqui, ed no final, fica no passado. Então, nós trabalhamos. Eu acrescentei aqui, pessoal, esse pronome aqui, nós, para ver como fica igual, como eu tinha explicado anteriormente. Eu trabalho, I worked. Nós trabalhamos, também fica worked. Por isso que o passado no inglês se torna mais fácil do que no português. Irregular verbs. Há uma lista, pessoal. Eu não vou colocar aqui uma lista infinita de verbos. São muitos verbos irregulares. E a gente vai vendo aos pouquinhos. Como sempre eu explico para vocês em sala de aula, a gente vai vendo aos poucos os verbos irregulares. Porque não vai dar para... Eu não quero que vocês decorem. Quero que vocês aprendam, e a gente vai aprendendo aos poucos. O verbo irregular é como eu expliquei, que não vai acrescentar o ed para ficar no passado. Eles modificam, não há uma regra específica para aprender o verbo irregular. Ou seja, tem que estudar, tem que memorizar, tem que aprender. Exemplo, go é o verbo ir, né? Então, foi, fomos, vai ficar went, lembrando do passado. Write quer dizer o verbo escrever. Então, eu escrevi, ele escreveu, wrote. Sleep é o verbo dormir. Slept vai ficar dormiu, dormia. Ok? E nós vamos aprender, vamos trabalhar inicialmente com esses três verbos. O verbo escrever, o verbo ficar e o verbo aprender no passado. Escrever, eu escrevo, I write. Para ficar no passado, ele é irregular, como eu expliquei anteriormente. I wrote. Stay é o verbo ficar. I stay, eu fico. Ele vai ser o verbo aqui regular. Regular. Stayed. Ó, acrescentei o ed, ficou eu fiquei. Ficou eu fiquei. I learn, eu aprendo. Learn é o verbo aprender. Então, learned, eu aprendi. I learned, eu aprendi. Também o verbo regular.
Vamos às 3 formas dos verbos no passado: afirmativas, negativas e interrogativas. Começamos pela mais simples, a forma afirmativa. I wrote those cards. Eu escrevi aqueles cartões. I learned how to play the drums fast. Eu aprendi como tocar bateria rápido. You stayed at the party all night long. Você ficou na festa a noite toda, a noite inteira. A forma afirmativa, o verbo fica normal. Eu escrevi, eu aprendi, eu fiquei. No caso aqui, você ficou. Forma negativa. Sempre uma frase negativa no passado vai aparecer o didn't. Didn't, sempre com frases no passado. Vamos à primeira. I didn't stay at the party. Eu não fiquei na festa. Veja, se a frase está negando e está no passado, sempre vai ter o didn't. Então, não precisa mexer no verbo, que o verbo stay no passado é stayed. Tem o ed no final. Então, se é negativa, tem o didn't, não modifica o verbo. Eu não fiquei na festa. Eu fiquei na festa. Como aí eu afirmei, não tem nada mostrando aí que é negativa, né? Está afirmando. Então, I stayed. Veja que está o ed no final. Eu fiquei na festa. Você escreveu em espanhol. Eu afirmei. Você escreveu em espanhol. Você não escreveu em espanhol. Veja que o verbo ficou normal, como se estivesse no presente. Mas como eu vejo na frase que tem o didn't negando no passado, não modifica o verbo. Você não escreveu em espanhol. Já na forma interrogativa, também vai ter esse auxiliar aí, frases no passado. Did you write to Cindy? Você escreveu para Cindy? Sempre que a frase for interrogativa, tiver o auxiliar, você já sabe que a frase vai ficar no passado. Então, não precisa modificar o verbo. Você escreveu para Cindy? Veja que o escreveu ficou na forma como se estivesse no presente. Mas se tem o did, se tem a interrogação, não precisa modificar o verbo. A segunda frase aqui, você escreveu para Cindy. Eu afirmei, né? Você escreveu para Cindy. Então, o verbo fica no passado aqui, ó. Tem o O, porque eu afirmei. Você escreveu para Cindy. Próxima. Did you learn? Você aprendeu? Ó, tem o did, interrogação. O learn fica normal. Na próxima eu já afirmei, ó. Você aprendeu. Você aprendeu. Veja que tem o ed porque é uma frase afirmativa. Recapitulando. Se é pergunta em inglês no passado, acrescento auxiliar did. Ok? O verbo fica normal. Escreveu, aprendeu. Como eu sempre faço em sala de aula, sempre eu acrescento um vocabulary. Sempre eu apresento a vocês para facilitar na hora de responder as atividades e para ser mais fácil realmente de estudar, né? Palavras que a gente geralmente trabalha nas atividades, eu coloquei aqui para vocês estudarem. Primeira, those, aqueles, aquelas. Segunda, drums, bateria. Alone, sozinho. Didn't, que a gente acabou de ver, ou did not, que é a forma completa, né? E aqui está abreviado. É o não para frases no passado. Stay é o verbo ficar, fico, ficamos. This, este, esta, isto. Son, essas vocês sabem, hein? Filho. Month, mês. That, aquele, aquela, aquilo. Home, facinho, hein? Casa. Japanese, japonês. Weekend, fim de semana, final de semana. Yesterday, ontem. Sister, irmã. Your, seu, sua, seus, suas. Letter, carta. Always, sempre. With, com. Because, porque, aquele porquê para respostas. German, alemão.
rápido. Daughter, filha. This, estes, estas. Busy, ocupado, ocupada, um adjetivo. Know-how, aprender como, saber como. E para finalizar e recapitular um pouquinho, vamos traduzir essas 4 frases. A primeira está negando. He didn't write to me. Ele não escreveu para mim. Veja que eu só recapitular aqui, o verbo escrever está no presente. Mas se tem o não da forma no passado, então o verbo vai ficar consequentemente no passado. Ele não escreveu para mim. Did you write to Cindy? Você escreveu para Cindy? Também, ó, se é pergunta, tem um auxiliar, não modifica o verbo. Você escreveu para Cindy? Did she stay alone? Ele ficou sozinho? Pergunta, auxiliar, verbo fica no presente. I learned how to study alone. Eu aprendi como estudar sozinho. Eu aprendi a estudar sozinho. Então, o verbo aqui ficou com ED, ficou no passado, porque é uma afirmativa. As anteriores aqui negou e essas duas perguntou. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se preocupe, é muita coisa, é muito assunto, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo, certo? Dúvidas? Aqui embaixo na descrição. Deixem suas dúvidas que o mais rápido possível eu tento responder. See you!